Boa noite a todos. Este é o programa Estação Londo, um ponto de partida para sua aprovação. Esse programa veio para reafirmar o posicionamento da escola e curso London em relação àquilo que a gente acredita para o futuro de uma sociedade progressista. O London acredita na educação, o London acredita na ciência e fundamentalmente no trabalho e na formação de grandes jovens empreendedores. E em cima desse debate a gente abre a nossa mesa hoje com o título de Economia e Desenvolvimento Científico. Como que o desenvolvimento científico pode avançar a economia dos países subdesenvolvidos? Nesse sentido, a gente traz para a discussão o nosso professor Pedrinho, o nome mais renovado no ensino de língua portuguesa em Rio Preto e região, professor mais importante na área de linguagens, o professor Raghuveer Arne, da Unesp. O Arne é formado em economia na Índia, em mineralogia na Alemanha, tem estágios de pós-doutorado na Inglaterra, é consultor da agência de pesquisa FAPESP, tá? Um dos homens que determina para onde vai o dinheiro da pesquisa do Estado de São Paulo hoje, consultor da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e de Nova Berlim, na Alemanha. E os nossos queridos alunos, Madjer e Rafael. Tá? E é em cima deles que vai ser o centro da nossa discussão. Podemos começar? Então, eu vou começar com a primeira pergunta. A gente sabe que a economia brasileira hoje, se ela crescer 4% ao ano, ela não tem energia para se sustentar. Tá? Como que a ciência poderia ajudar a gente nesse aspecto? Bom, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo pelo convite aqui no curso em London e estou bem impressionado com a infraestrutura e as conversas que a gente fez agora com o professor e com os alunos. Realmente é uma oportunidade excelente para mostrar o que nós estamos fazendo. Agora, nós temos um problema muito grande para o financiamento da ciência e tecnologia, né? Porque a ciência e a tecnologia é importante para nós, para o desenvolvimento do país. Como a gente pode fazer isso? Com o crescimento de 4%, nós temos que escolher regiões ou áreas que a gente quer usar para crescer, para concentrar nossos conhecimentos. Com 4% de crescimento, a gente não pode fazer todas as áreas de ciência. Esse realmente o Brasil está fazendo, né? Faz anos o Brasil está fazendo isso porque, por exemplo, outros países investiram na pesquisa nuclear, armamentos, energia nuclear. Esse foi muito caro e não deu certo. Mas o Brasil, por outro lado, investiu, por exemplo, no bioetanol. Essa é uma área muito forte no Brasil. Não só que a produção do bioetanol, a mudança da nossa frota para aproveitar este combustível. Também a pesquisa que está sendo realizada, realmente a área grande do Brasil de pesquisa é no novas fontes de energia considerando bioetanol, como você pode ter novas enzimas, novas proteínas para produzir esse bioetanol. Eu acho que o Brasil nesse caminho está num caminho muito certo, está investindo bem os recursos que nós temos disponíveis. Então, fazer uma pergunta. O agronegócio brasileiro parece, o etanol faz parte dele, parece que realmente se desenvolveu muito devido ao conhecimento, à ciência. Essa parte no Brasil parece que funcionou muito bem. Isso se deve ao fato de que o agronegócio ele pode financiar isso como entidades particulares, e isso acaba ajudando nas pesquisas? Sim. No primeiro passo, o agronegócio no Brasil deu certo, porque as tecnologias que foram utilizadas são tecnologias mais, a gente pode falar, mais simples, sim, mais básicos. Mas a próxima revolução que a gente está esperando, que realmente vai dominar isso, vai ser a biotecnologia junto com técnicas de computação e mudança do gênero, tudo isso, né? Realmente você vai criar novas formas de plantas.
Este vai mudar o mundo e nós temos que preparar para isso. O Brasil está tentando fazer isso, mas o custo na pesquisa nessa área é muito elevado. E o agronegócio que deu certo criou realmente o líder da economia do Brasil, né? Agronegócio. Então nós temos que aproveitar essa onda e preparar para a próxima onda que vai chegar. Esse desenvolvimento de biotecnologia, né? Esse gera novos tipos de plantas, novos tipos de alimentos que envolvem DNA, manipulação, biologia molecular, tudo isso. E, professor, tem uma pergunta. Nesse âmbito de investimentos e investimentos no país, que tem que focar numa área, focar numa outra, em relação a um público mais jovem, e eu fiquei pensando, a falta de investimentos no Brasil causa um fenômeno conhecido como a fuga de cérebros. O senhor conhece? Então, o que você tem a falar sobre o pouco investimento na educação, como a gente está num polo de educação aqui da cidade de São José do Rio Preto, e em certas partes do país onde não tem investimento, causa uma perda de pessoas com grande capacidade cognitiva que vão para o exterior em busca de investimento. É isso. Sim, então, gente, essa é uma boa pergunta. Eu acho que nós temos uma crise aqui, porque no momento estamos perdendo os melhores pesquisadores, potencial pesquisadores, né? Quem está indo? Até a gente está perdendo pesquisadores, porque eles vão para o exterior para fazer um estágio, daí eles veem que a oportunidade lá é melhor, preferem continuar lá, né? O que a gente pode fazer para isso é difícil falar, porque o investimento não pode ser em todas as áreas. Em áreas críticas, o governo ainda está investindo, né? Todos os chamados para novas pesquisas, tudo, estão com áreas escolhidas, né? Nanotecnologia, por exemplo, a gente está investindo muito nisso, né? Mas outras áreas, por exemplo, filosofia, coisa assim, a gente está deixando para trás, né? Então, vai ter uma fuga e se a gente não tem mais como controlar isso, né? Certo. Professor, nos Estados Unidos a maioria das faculdades são privadas e no Brasil a maioria são públicas. Na opinião do senhor, qual seria o melhor modelo de gestão universitária? É um pouco difícil responder essa pergunta, né? Porque tem ambos os lados que são positivo e negativo, né? Se o Estado está envolvido, nós temos um problema que nós temos funcionários públicos, tudo isso, esse mecanismo é mais letárgico, né? Um monstro que não tem tanto dinamismo, né? Mas se você tem um particular, daí que conta e que está no moda hoje, né? Que está dando emprego, que está gerando produtos, tudo, né? Tecnologia aplicada para gerar produtos para pôr no mercado. Aí, se mudar o estilo amanhã, o enfoque amanhã, daí a universidade pode reagir mais rapidamente, né? Então, olhando para esse sentido. Mas, por outro lado, se você quer fazer ciência básica, a universidade particular não faz isso. Ciência básica indica que pesquisa na física, na biologia, tudo isso, porque não tem produto que está envolvido, né? Daí a universidade particular não está interessada em fazer esse tipo. Fala-se muito em valorizar a educação. Aí busca-se uma educação de qualidade. E pouco se liga a educação com a ciência nessa busca de melhorar a educação. E me parece que a ausência da ciência, a ausência da tecnologia, elas causam uma desigualdade ainda maior. Porque, na verdade, essa tecnologia ela não chega aos mais necessitados, ou nem sempre chega. Há alguma forma de uma hora fazer com que a tecnologia chegue realmente, a ciência, aos mais simples, aos mais humildes? Sim. Como aplicação mesmo. Sim, essa ideia, de novo, depende do mercado, né?
Se o mercado está lá, nós podemos fazer isso. Se não tem mercado, nós temos que ter uma possibilidade de levar isso para as pessoas que não estão tendo condições de gerar isso. Nós temos que oferecer isso para essas pessoas, né? A ciência pura, nesse sentido, eu acho nem está muito preocupado com isso. A ciência está envolvida no desenvolvimento da tecnologia e o outro lado é produtos que podem sair com essa tecnologia. Então, se não tem um mercado, aí essa ciência não vai nesse sentido. Esse, infelizmente, é um dos problemas que nós temos, né? Pegando essa vibe de educação para as pessoas mais humildes, o conhecimento vai libertar, vai igualar, vai acabar com as classes sociais, assim, por assim dizer. O que você acha, assim? O que o conhecimento pode ajudar? O conhecimento é muito importante, nós temos que levar para o povo. Nós temos que gerar esse conhecimento e oferecer treinamento especializado. Porque esse é realmente, a sociedade vai ganhar com isso, né? Mas nós temos que realmente ter uma diferença entre alta tecnologia e tecnologia básica, né? Alta tecnologia é muito egoísta nesse sentido, né? Só quer se reproduzir com muito conhecimento. São dois mundos diferentes, né? Professor, o Harari falou em sua obra 21 lições para o século XXI que o grande problema da sociedade atualmente é que as pessoas estão se tornando irrelevantes. Teria alguma forma da educação, juntamente com a ciência, mudar esse quadro? E o que era para os nossos pais importante no termo da educação da ciência, hoje vem mudando? Esse também vai ser no mesmo sentido, né? A gente vai tentar oferecer uma oportunidade para mudar esse quadro, né? Mas se nós temos condições, vai ser difícil de falar. Eu acho, na minha opinião, o mundo vai ser cada vez mais polarizado, em vez de menos polarizado, né? Posso fazer uma pergunta? A gente sabe que a tua área de atuação é transformar veneno de cobra em proteína. E aí, só uma pergunta, a gente sabe que o ambiente universitário é bastante concorrido, é bastante complicado. O que você tem mais medo, do veneno da cobra ou dos colegas de departamento? Essa pergunta não é justa, porque eu não posso responder. Mas vamos lá, eu posso falar que realmente o que a gente faz, nós temos um centro aqui que chama-se Centro para Inovação Biomolecular, né? O que aconteceu? Nós temos vários enfoques que a gente está fazendo, em vários, por exemplo, transmissão de doenças, tudo isso. O parte que a gente trabalha com venenos de serpentes foi só uma parte do trabalho porque a gente queria entender alguns mecanismos com que o envenenamento acontece, como serpentes, como aranhas, tudo isso, como o veneno entra no sistema e como a gente podia inibir isso. Esse foi um trabalho que a gente fez no nível, porque a gente está estudando o nível das moléculas, átomos, tudo isso, para desenvolver algum... a gente não pode falar tanto remédio, porque o desenho de remédios e a utilização de remédios é um sistema muito caro, né? Mas para entender o mecanismo, para as outras pessoas fazer isso, né? Se a gente fala do veneno de serpentes, que começou aqui, o captopril, por exemplo, é veneno de serpente. Não foi? Captopril é uma das drogas que mais deu lucro no mundo, eu acho, né? Para controlar a pressão de sangue, né? E o captopril originalmente veio do jararaca, né? Então, o veneno da serpente aqui, e foi realmente achado aqui em Ribeirão Preto por um pesquisador lá, e daí foi modificado um pouco para usar isso clinicamente. Nós temos várias moléculas que a gente pode usar, e nossa ideia é usar esses entendimentos para combater doenças, né? Essa é a pesquisa que eu faço. Geralmente, a gente obtém essas moléculas e a gente estuda isso usando alta tecnologia, raio-x e tudo isso, a gente fica para localizar cada átomo lá, para entender o que está acontecendo.
Mas é um sistema bem complexo, mas nós podemos acompanhar os passos que estão acontecendo numa reação, que é realmente muito poderoso. Você entender a reação, você pode combater isso, né? Pelo visto, a reação dá mais medo que os colegas de departamento. Com toda certeza, dá mais medo. Não, mas em qualquer ambiente de trabalho tem problemas, né? Mesmo jogador de futebol tem problemas, né? O relacionamento humano, a valorização das pessoas, sempre é uma coisa muito delicada. A nossa sociedade, como Bauman diz, muito líquida. Ou seja, tudo muda muito rapidamente. Quando eu era jovem, eu até pensava em ser cientista, por exemplo, quando estava estudando, né? E por quê? Porque celebridade era o Einstein, era o Von Braun, coisas assim. Hoje celebridade, sem nenhum problema, é Anitta, é Neymar e tal. Os cientistas, na verdade, eles só são visualizados quando tem uma pandemia como agora, nessa área aí. Na verdade, você acha que a mídia ela deixa de publicar as coisas de vocês, de mostrar o que vocês fazem, até para que tenham jovens que busquem isso depois? Não deixa totalmente ao lado, mas quando tem uma crise, a gente está procurando uma solução, né? Daí nós estamos olhando quem pode ajudar nós e como a gente pode resolver isso. Mas aqui o conhecimento de ciências, a gente está falando classe média, nossa sociedade aqui, é relativamente boa, né? Comparado com outros países, mesmo o país do primeiro mundo, o Brasil está bem avançado. Se você pegar a Folha de São Paulo ou o Globo, coisa assim, sempre tem um extra sobre ciências, o que está acontecendo hoje, né? Mesma coisa no New York Times, ou coisa assim, você tem um extra de uma vez por semana que fala sobre ciência, né? Essa difusão de ciência acho, no Brasil está muito positivo. Não é ciência avançada, mas o conhecimento que está acontecendo no mundo hoje e que os pesquisadores estão fazendo, né? Nós temos divulgação no Brasil é muito boa nesse sentido. Mesmo na televisão, tudo isso, quando tem alguma coisa importante, tem um destaque. E os alunos também são bem informados, né? Você conversa com os alunos, eles estão sabendo o que está acontecendo, tudo são bem informados. Não, essas são imagens criadas pelo mídia, né? Einstein, pelos cabelos dele, o discurso, né? Quem entende que escreveu? Ninguém entendeu a teoria dele, né? Poucas pessoas, realmente. Realmente. A teoria é boa para botar na camiseta. Exatamente. Aquele como a língua por fora, tudo isso, né? Com certeza. Mas realmente esse é criado pela mídia, né? Para o cientista louco, assim, né? Cientista louco que faz planos mirabolantes. Sim, mas outros cientistas, Max Planck, coisa assim, você nem ouve falar deles, né? Não tem nada. E tem uma relevância no campo da ciência igualável. Agora tem o filme Marie Curie, você viu no Netflix. Com certeza. Tem isso também. E essas são imagens criadas pela mídia, né? É importante, sim. Mas não necessariamente quem descobriu a insulina. Ninguém sabe, né? Quem foi? Professor, atualmente está se discutindo muito sobre a vacina, distribuição, países da África que estão ficando sem. E na semana passada o presidente Joe Biden deu uma declaração a respeito de quebrar a patente das vacinas. De que forma isso poderia ajudar os países subdesenvolvidos na saída da Covid, conseguir se desenvolver socialmente? Esse é bem complexo, porque não só quebra da patente, né? Você tem que ter um sistema para a produção com certa segurança, né? Você viu que aquele vacina da Rússia, Sputnik, aqui no Brasil eles estão falando que não foi inativado, né? Ainda está ativo. E nos países onde não tem tanto controle, vai ser difícil fabricar com qualidade assim. Mesmo conseguindo fabricar, como você vai distribuir? E quem está treinado para
Isso você precisa de médicos, enfermeiras, tudo isso, né? Muitos países africanos não têm essa infraestrutura. A gente está vendo a crise na Índia agora. Tudo bem, nas cidades tem médicos, mas fora desses grandes centros, eles não têm a infraestrutura para ajudar o povo. Né? Então, não só a disponibilidade de vacina, mas também o resto da infraestrutura que é necessário. Né? A Índia é a maior producente de vacina no mundo, mas não está chegando no povo. Né? A gente sabe que o BIP brasileiro, a renda per capita brasileira, é 1/4 da renda per capita americana. Tá? E aí a pergunta que fica é o seguinte: o que acontece com um trabalhador brasileiro que ele só consegue produzir 1/4 daquilo que um americano produz? É como se a gente precisasse de 4 brasileiros para produzir aquilo que um americano produz. O que falta, né, para que a gente possa trabalhar de forma mais inteligente em termos de investimento em cultura e educação? É a educação de base? É o investimento em tecnologia? Porque a Alemanha, a gente sabe, por exemplo, que uma parte, né, da sociedade faz trabalho técnico. Então, seria interessante a gente discutir isso. Quem deve ir para a universidade? Quem deve fazer trabalho técnico? Como a gente consegue auxiliar o processo da educação para o desenvolvimento econômico de um país? Sim, aqui nós, por exemplo, países europeus, eles têm mais investimento na formação de pessoas tecnicamente qualificadas, não necessariamente da universidade, né? Nas escolas técnicas. E isso é muito importante também, porque eles são, que você falou, que eles estão produzindo 4 vezes mais do que no Brasil. Por quê? Se para desenhar um equipamento, para melhorar um equipamento durante a produção, eles têm a capacidade de fazer isso, porque eles têm um treino. Todos os técnicos lá têm um curso de 3 ou 4 anos, é bem puxado fazer isso. Então, eles têm isso, porque nós não temos. Esse aqui falta muito desse tipo de curso avançado, curso técnico avançados, né? Tem uma diferença muito grande entre a universidade e os cursos técnicos, mas no meio, na minha opinião, não tem isso, né? Não sei se concorda comigo, porque vocês são da área da educação, né? Sim. Realmente os cursos técnicos aqui, agora que eles estão melhorando um pouco, né? Porque a gente vê que em países como na Europa, por exemplo, os cursos técnicos, por exemplo, de engenharia, eles podem construir um edifício de 3 andares, fazendo planta e tudo. E aqui no Brasil, um curso técnico, a pessoa não tem essa possibilidade. Sim. Quer dizer, não se desenvolve, não tem esse conhecimento. Parece que agora eles estão preocupados em começar a melhorar isso, né? Esse novo ensino médio, inclusive, ele traz essa parte. Agora, a aplicação disso, aí vamos ver como que vai acontecer, né? Sim, esse não é a nível industrial, né? Mas se você vê, por exemplo, um jardineiro, coisa assim, ele não tem forma para falar para você que tipo de planta você tem que plantar, que tipo de adubo usa lá para otimizar, né? Ele trabalha braçal. Ele planta e joga água, né? Sim. Mas se a planta fica doente, ele não sabe analisar isso e falar para você, olha, acho isso acontecendo. Sim. Falta uma especialização. Sim. Seria... Por exemplo, o que a gente está falando nos países europeus, se você quer trabalhar numa loja de floricultura, coisa assim, tem 3 anos de curso, né? Você tem que entender tudo isso, como você cuidar das plantas, quais são os tipos, quais são a ciência atrás disso, um pouco você tem que entender, né? Mesmo para limpar vidros, né? Você tem curso de 3 anos. Daí você vê, quando eu criticava 3 anos para limpar os vidros num prédio, daí você vê o cara fazendo isso, você vê que ele tem tudo se controlado, 20 andares por cima, ele fica rapidinho, em 2, 3 horas ele está limpando um lado completo. Limpa tudo, ganha um dinheirinho, vai para casa. Exatamente. Daí você pensa, nossa, ele aprendeu como fazer isso rapidinho. Certo. Esse foi o Estação London, ponto de partida para sua aprovação. Professor Pedrinho, Mager, professor Arne, Rafael Martinez, eu sou Daniela Portela e a gente espera vocês para o próximo programa. Perfeito.